deu o único filho por amor a você. Embora não seja muito comum na atualidade, a relação entre um mestre rabi e seu discípulo, no período bíblico, era algo que ia além de transmitir o conhecimento. O aprendiz seguia seu professor aonde este fosse, absorvendo seus ensinos e sendo instruído a fazer o que ele fizesse. Diante disso, não é de se estranhar o fato de que os discípulos tenham pedido para que Jesus lhe ensinasse a orar, ainda que, como judeus piedosos que eram, eles soubessem fazê-lo, pois a oração era parte de suas práticas religiosas, fazendo-a ao menos 3 vezes ao dia, cumprindo 18 petições necessárias. Eles faziam, gente, orações grandiosas nas sinagogas, e aí tinha que cumprir 18 petições diárias, isso era necessário. Então era uma coisa religiosa, eram orações longas, eram orações formais, e aí chega Jesus, a simplicidade em pessoa, chamando Deus de Pai. Isso já foi um grande embate. Opa, peraí, quem é esse? Quem é ele? Está se achando, olha isso, chamar Deus de Pai. Como assim? É muita intimidade. Só que Jesus veio justamente para transformar. Jesus veio para tirar a gente do tempo da lei e nos trazer para o tempo da graça. O véu foi rasgado para que a gente pudesse se aproximar de Deus e tratar Deus numa intimidade, como um pai e um filho. Mas eles eram tão religiosos, gente, que aquilo também escandalizava. Como assim, gente? Vocês já devem ter visto, né? Tem igrejas que fazem umas orações que parecem uns negócios assim, que quando eu vejo aquilo eu falo, gente, mas que formalidade, né? Para um Deus que é tão acessível e tão bom, que você pode acessá-lo e falar com Ele com intimidade. Ele é seu Pai, não é? Ele é seu amigo. Você não precisa, você tem que ter respeito, você tem que ter temor, mas você não tem que ter medo, você tem que ter liberdade de falar como um filho fala com o pai. Eu chego para o meu pai e falo, fala pai, e aí, o que o senhor quer almoçar hoje? Já pensou? O nome do meu pai é Aindarlen. É isso aí mesmo. Graças a Deus eu sou Darlene, porque eu ia ser Aindarlene. Já pensou? Senhor Aindarlen, bom dia, como o senhor está? O senhor hoje gostaria de comer o quê? Se você ouvir esse diálogo, você nunca ia falar que eu estava falando com meu pai. Você ia falar, ela está falando com um cliente, ela está falando com um advogado, ela está falando com qualquer pessoa, menos com o pai dela, né? Essa é a nossa relação com o pai. Você tem liberdade. Não, Darlene, não tenho. Busque. Se você não tem essa liberdade de falar com Deus como um filho, busque. Porque Ele é seu Pai. Mas em contraposição às suas próprias orações, os discípulos viam na oração de Jesus algo a mais. Algo que faltava nos longos e sistemáticos momentos de oração que haviam aprendido nas sinagogas. Foi como eu falei, né? Era uma religiosidade. Isso posto, nas próximas páginas exploraremos o prefácio da oração, da chamada oração do Senhor, quando Jesus iniciou o seu modelo de oração, Pai nosso que estás nos céus. Ele mostrou a essência sobre a paternidade de Deus. E apesar de não ser um conceito novo nos textos sagrados, Jesus ressignificou o relacionamento com o Pai Celestial, destacando sua
obediência como filho amado diante de seu amor, eterno, bondoso e fiel. Então, sublinha aí, destacando sua obediência como filho amado diante do seu amor eterno, bondoso e fiel. E circula bem grande, obediência. E aí eu vou perguntar para você, pergunta você para o seu irmão, você tem sido obediente a Deus? Tem sido, pastor Adriano, obediente a Deus? Porque obedecer e se submeter é te aproximar do Pai. Ah, Darlene, você fala tanto dessa intimidade e eu não tenho essa intimidade. Talvez esse seja um ponto. Você tem sido obediente? Você tem se submetido? E aí já vou falar para você, é difícil. É difícil. Porque a nossa natureza, ela é humana. A nossa raiz, nós acabamos de ler, é ruim, é maldosa. E Deus é santo, é perfeito. Entende que são coisas que não combinam? Aí vem Jesus, morreu na cruz por você, te redimiu de todos os seus pecados e abriu a porta para você entrar. Olha, o acesso está livre, mas espera aí, não é de qualquer jeito. Você não pode chegar e achar que é de qualquer jeito. Sabe por quê, gente? Todos foram criaturas, mas nem todos são filhos. Uma das condições para sermos filhos é obedecer, é se submeter. Lá na página 24 está escrito: um pai para chamar de seu, de meu. Ramon, o vídeo está ok? Tá? Eu já vou soltar o vídeo já, mas vamos iniciar essa parte. Marca aí bem grande esse pai que está lá no título. Um pai para chamar de seu, de meu. E bota uma interrogação do lado assim, porque aí eu quero que você reflita. Você chama Deus de pai? Essa é a interrogação. Você considera Ele seu pai? Ah, Darlene, claro, nossa, que isso? Imagina, eu estou na igreja há tantos anos. Não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você considera Ele seu pai. Você pode chamá-lo de meu pai. Porque eu vou voltar ao que eu falei anteriormente. Para ter essa afinidade, tem que obedecer, tem que ser fiel, tem que seguir os mandamentos. Tem uma série de condições. Ah, Darlene, então peraí, aí você já, tá me deixando meio constrangido, porque para ser pai não basta entrar ali na porta, levantar a mão e aleluia. Não. Ele é o nosso pai, Ele está de braços abertos. O problema não é Deus, é você, sou eu, somos nós que dificultamos essa relação de pai e filho. Quando Ele fala para você, filho, não peca, e você vai lá e peca. Filho, não segue esse caminho, e você vai lá e segue. Então, que fique essa interrogação na sua cabeça: eu tenho sido filho e eu o reconheço como pai? A gente vai falar mais sobre isso. Vamos assistir o vídeo?
Tá bom. Esse diálogo acontece à noite, então por isso que a imagem fica fica escuro. Depois eu posso botar lá no grupo, se vocês quiserem assistir pelo celular. Que privilégio, né? Ouvir o Pai Nosso da boca de Jesus, né? Que privilégio. Jesus chega no meio de um povo que orava de uma forma totalmente diferente. E aí ele chega ensinando uma nova oração. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirmou que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sendo assim, somente uma pessoa que experimentou o novo nascimento pode receber essa confirmação, compreendendo a paternidade de Deus como a base para uma verdadeira identidade espiritual. Marca: somos filhos de Deus. Então, todos eram criaturas e alguns se tornaram filhos de Deus. Mas antes só existia um único filho de Deus. Abre para mim, Ramon, João 1,14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito, porque só era ele, o único filho. Deus não tinha outros filhos, até vir Jesus e se entregar por você. Jesus pagou um preço para te tornar filho de Deus como ele. E aí é engraçado, né? Ele pagou o preço e você tem o direito de escolher se você quer ou não ser o filho. Olha, um alto preço foi pago por você. E tem pessoas que nem reconhecem, debocham, não acreditam. É dado a você o direito, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, mas foi pago um alto preço por todos nós. Embora na conversão o pecador seja elevado ao status de filho de Deus, isso acontece diferentemente da filiação de Jesus. Por isso, o Catecismo de Heidelberg, aí eu fui caçar o que é isso, né, gente? Falei, opa, o que é isso, gente? Vamos lá. Eu fui caçar o que é esse catecismo, né? E aí eu pesquisei que isso foi criado. Salvei até aqui no celular. São 129 perguntas e respostas. É como se fosse um catecismo. Eu não sei quem fez catecismo na Igreja Católica. É um estudo com 129 perguntas e respostas feitos para protestantes, não para católicos. E esses estudos eram divididos em domingos, como se fosse uma escola bíblica, mas aí eles chamam de catecismo, para explicar questões primordiais da Bíblia. E uma delas fala sobre o papel de Deus como Pai, fala sobre a oração do Pai Nosso. Então eu fui lá pesquisar por que ele falou isso, né? O catecismo responde que, ao nos adotar, Deus o faz somente por meio de Cristo, sendo que é pela graça que somos recebidos como filhos de Deus. Você não tem que pagar nada. Você só tem que aceitar e caminhar como filho. Lá na frente a gente vai ler sobre isso. Todos são filhos de Deus. Se fosse assim, todos seriam salvos, né? Não. Jesus morreu na cruz, todos serão salvos. Não, não é assim que funciona. Até aqui ficou claro que somos filhos por adoção. E esse fenômeno é evidência e garantia dada pelo próprio Espírito Santo às mentes decaídas pelo pecado, motivo pelo qual Paulo chama de testemunho de confirmação.
Quando você aceita Jesus, você confirma que você quer ser filho de Deus. Quando você se batiza, você declara para o povo a decisão que você tomou quando você aceitou Jesus. Isso é necessário para que, uma vez integrados na família de Deus, possamos coparticipar da natureza divina. Sublinha aí, possamos coparticipar da natureza divina. Embora ainda não totalmente, mas já tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, pelo poder de Deus e para a sua glória e virtude. Então vamos lá. Você aceitou como pai, você agora se tornou filho de Deus, embora você seja pecador. Eu também sou. Nós somos tentados todos os dias. E não é porque você passa a ser filho de Deus que você não vai mais sofrer os ataques do inimigo. Pelo contrário, quando você toma uma decisão como essa, aí que o negócio, né? Justamente para provar a tua fé. Então, ser filho de Deus, assumir Deus como seu pai, é um processo que o cristão vai passar ao longo da vida. Por isso que está aí, embora você ainda esteja no mundo, você não faz mais parte dele. Você agora é separado, você é filho de Deus. Mas, embora tenha tomado essa atitude, se você não vigiar, não se submeter, não se colocar na posição de filho, não é a garantia de ter aceitado ele como pai que te exime. Ah não, agora eu aceitei, agora eu vou para o céu de qualquer jeito, né? Vamos matar, vamos roubar porque eu sou filho de Deus. Não é assim. Por isso que está aqui. Embora ainda não totalmente. É um processo, gente, é todo dia. Todo dia nós declaramos que somos filhos de Deus. Quando você luta contra a tua carne, quando você se submete, todos os dias. Porque muitas igrejas pregam um evangelho muito fácil, muito raso. Venham, aceitem a Jesus, que a sua salvação está garantida. Não. E aí, quando as pessoas começam a ouvir isso, que você tem que passar pelo processo todos os dias, aí já, opa, peraí, não, eu não sou filho já, então aconteça o que acontecer. Não. Uma vez recebidos como filhos, temos direitos a todos os privilégios previstos na herança paterna, não como herdeiro de coisas materiais, mas dele mesmo. Deus sendo ele a nossa herança. Então, olha, você não vai ganhar terreno, você não vai ganhar carro, tá? É diferença da herança que seu pai vai deixar para você. Tem pai que só vai deixar dívida, não é? Tem pai que no dia de enterro vai ter um monte de mulher chorando lá, filho que você não conhece. Eu corro esse risco. Ai, meu Deus, misericórdia. Mas com Deus não é financeiro. Não pensa que a tua herança... Não, a herança é o próprio Deus. E vamos combinar, vida eterna. Gente, isso aqui é passageiro. Uma vez, eu estou lá na página 24. Acredito que era essa a sentença que estava na mente do levita Asaf, quando disse: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Gente, isso é muito profundo, não é? Gente, a gente tem Deus. A gente precisa mais de quê? Ele é o nosso Pai. Todas as coisas serão acrescentadas. Olha quantas promessas Ele tem para a gente. E a gente insiste em colocar a nossa fé no nosso pai carnal, não é?
muitas vezes em coisas materiais, quando você tem ao seu lado um pai perfeito, grandioso, que pode te dar todas as coisas. Entretanto, foi o apóstolo Paulo que ampliou o entendimento acerca do tema ao declarar: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Essa é a nossa vida a partir do momento que a gente aceita Deus como nosso Pai. Todas as coisas ficam para trás. E vê o que Paulo fala? São lixo diante da grandiosidade que é ter Deus como seu Pai. Gente, essa oração, esse vídeo, mostra Jesus numa simplicidade e num amor tão lindo e tão puro, falando com Deus numa intimidade de pai e filho, que você se achegar a Deus com essa simplicidade: Pai, Paizinho, me escuta, meu Deus, meu amigo, sabe, isso é tão profundo, que as outras coisas se tornam tão pequenas, realmente se tornam lixo. Você tem ao teu acesso Deus, você tem o véu que foi rasgado e abriu a porta para você se achegar até Ele. No Velho Testamento, uma única pessoa, uma vez ao ano, entrava no tabernáculo com uma corda amarrada na cintura, porque se houvesse ali um pecado, ela era fulminada diante da presença de Deus. Imagina a gente, cheio de pecado. Fala, eu já ia amarrar a corda chorando já, porque eu não ia estar, não ia, gente, não é? Pensa, o sacerdote se preparava um ano inteiro, mas a nossa mente já é pecadora, gente. Nós nascemos no pecado. E aí esse véu foi rasgado e te deu a oportunidade de falar: filho, olha, a hora que você quiser. Você não precisa de Maria, você não precisa de Pedro, de ninguém. É você. Ninguém precisa interceder, vai direto ao Pai. Continuando, a revelação incrível que é encontrada na oração de Jesus desperta em nós quem somos. Sublinha aí: filhos amados do Pai. É só isso que você é. Filhos amados do Pai. Fala para o teu irmão: você é amado do Pai. E é amado mesmo. Porque se Ele não te amasse, você não estava aqui, né? Deus escreveu a tua história individualmente. Olha isso. Ele conhece cada um de nós, cada pessoa. Quantos milhões de habitantes existem na Terra? Bilhões. E Ele conhece cada um. Ao chamá-lo de Pai, evidenciamos a disposição favorável de Deus, pois qual pai ao ouvir o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Davi, se sua filha falar assim: pai, estou com fome, e aí você só tem um bife, você come ou você dá para ela? Adriano, se falarem para você assim: olha, só uma pessoa vai ter direito à cura, ao tratamento, você e Amanda. Amanda. Estou falando de homens, tá? Cheio de defeitos, pecadores,
Imagine Deus, que vê você como prioridade. E aí você, filho de Deus, quer ser lixo. Você não quer se colocar no papel de filho. Olha como você é importante. Olha o teu valor. Quando esse mundo lá fora, o tempo inteiro quer te diminuir, quer te colocar defeito, quer te rotular, quer te entristecer, Deus te colocou no papel de filho, de excelência. E você insiste em ser lixo. Coitado, adotivo, segundo plano. Concluímos então, lá na página 25, que Ele sempre quer o melhor para nós. E com isso em mente, devemos nos alegrar grandemente por poder começar todas as orações chamando-o de Pai. Marca esse Pai bem grandão aí. E eu anotei aqui, se você não vê Deus como Pai, mude isso. Você que tem que mudar. Porque isso só depende de você. Dividindo o item 3, o Pai com o nosso irmão. Ele fala Pai Nosso, né? Então a gente vai começar a dividir. Então marca aí esse nosso e vamos entender o que é esse nosso. Aqueles que cresceram numa família numerosa conhecem o desafio de dividir a atenção dos pais com os outros irmãos. Quando Cristo declara que o Pai é nosso, Ele expressa que na fé cristã não existe exclusividade e nem espaço para espiritualidade privada. Marca aí, espiritualidade privada. Para deixar claro, não se trata dos momentos em que entramos no nosso quarto e, fechada a porta, oramos em secreto, mas diz respeito à fé privatizada de muitos que acreditam ser possível chamar de Deus de pais e recusam-se a chamar os outros alcançados pela salvação como irmãos. Isso aqui é um ponto forte, né? Duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma, com Deus, gente, não tem o queridinho, não tem o privilégios, não tem preferências. Deus nos vê todos como filhos. Então, não se coloque no lugar do filho coitadinho, porque Deus não ama mais o pastor Hilton do que o pastor Adriano, porque o pastor Ailton foi o primeiro pastor e ele veio depois. Não existe isso. Deus não me ama menos que o pastor Adriano porque ele é pastor e eu não sou. Nem serei, porque na nova vida não tem. Não tem preferência. Somos todos filhos de Deus. Então para com isso de se diminuir e vitimizar diante de Deus, porque você é tão filho quanto nossos pastores, os líderes, a equipe do louvor. Somos todos filhos de Deus. Então está na hora da gente também assumir a nossa postura enquanto filhos. Todos. E se todos somos filhos, todos somos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Não há diferença entre nós. Isso é algo que a igreja precisa acordar. Olhar um ao outro como irmãos. Irmãos, divide o pão, divide a luta. Irmão, divide a peleja junto, dobra os joelhos junto, cuida um do outro. Isso é ser irmão. Se nos enxergamos como tal. Ah, Darlene, mas aqui todo mundo é irmão. O pastor, na hora que acaba, fala um abraço no seu irmão. E a irmãzinha que não está vindo 3 domingos na igreja? Você pegou seu celular, teve o trabalho de... Oi, querida, estou sentindo a sua falta. E Darlene, nem me lembrei.
Mas olhar o status lá da galera do Instagram, tu teve tempo, né? Tô falando para mim, tá? Tô falando só para você não. Tô falando comigo. E o irmão que você sabe que está passando por um momento difícil, será que você tira um dia da tua semana para mandar uma mensagem para o irmão? Isso é ser irmão. Porque a Mônica falou comigo um dia desses: Darlene, como eu senti falta de você nas férias, porque nós somos um corpo, e é como se faltasse um dedo. E eu achei aquilo tão profundo, que é verdade. Se nós somos um corpo, estava todo mundo sentindo falta do Naldo, porque estava faltando um pedaço do nosso corpo. Isso é ser irmão. Agora, se não tem valor para você, tu vai andar sem dedo, sem pé, e nem, não vai fazer diferença. Vamos acordar, irmãos. Vamos ficar atento, porque o café da comunhão não é só para você vir comer na igreja, não. É para você ter comunhão, para saber quem é quem, se aproximar, estreitar laços. É para isso que a gente está aqui. Porque nós vamos ser cobrados por isso também. Hoje vai ser um tal de mandar mensagem um para o outro, né? Eu acho que hoje vai. Porque eu também vou mandar. Eu vejo a dona Eunice falar lá, falei com a irmã Gracinda. Quando eu vejo, é 11 horas da noite, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar com a dona Gracinda 11 horas da noite? Mas de manhã, quando eu acordo, que antes de fazer qualquer coisa, o que a gente faz primeiro? Pega o celular, que seja minha primeira mensagem para a irmã Gracinda. E, gente, eu não estou falando só dela, não. Nós somos um corpo. Tem vários dedinhos faltando aqui hoje de manhã. Vários dedos. E se você é irmão, você está sentindo falta. Tira um tempinho, minha amada, sentir tua falta. Sabe por quê? O dia que você não vier, você vai receber uma mensagem de carinho também, que faz toda a diferença. O apóstolo João, em sua primeira carta, registrou: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a paternidade de Deus, como já abordado anteriormente, admite que somos aceitos em sua família, mas essa filiação engloba todos os demais salvos. Assim, só podemos afirmar que existe a verdadeira espiritualidade se mantivermos comunhão uns com os outros. E isso só acontece no entrelace da igreja, marca aí, que é o corpo de Cristo. Corpo. Não dá para andar sem dedo. Já pensou um corpo sem cabeça? Pastor Ailton e pastor Adriano somem. Já pensou a gente chegar assim, oh, mas peraí, a cabeça chama mais atenção, né? Não dá para andar sem cabeça, né? Mas sem um dedinho a gente dá conta. Somos todos filhos de Deus. Todos. Todos temos o mesmo valor para Deus. A diferença é que os pastores vão dar uma conta de muito mais coisa. Mas isso aí é eles com Deus. Mas o amor de Deus por nós, não há diferença. Não pense que Deus ame mais ele do que a gente. Ele nos ama como filho, todos. Sabe por que eu estou frisando bastante isso? Para na hora que a tempestade chegar, o dia mau chegar, a aflição chegar, fique martelando na tua cabeça: eu sou filha, eu tenho um pai. Fecha os teus olhos agora e fala: eu sou filha, eu tenho um pai, eu não estou sozinha. Amém? Na tempestade, fecha os teus olhos e fala: pai, eu sou tua filha. Propositalmente,
vemos essa verdade bíblica várias vezes anunciada nos evangelhos, a fim de que não nos reste dúvida de que a vida ligada a Deus deve seguir a uma vida ligada aos irmãos. Uma vida de serviço a Deus deve seguir a uma vida de serviço aos irmãos. E o mais importante, uma vida de amor a Deus deve seguir uma vida de amor aos irmãos. Marca tudo isso aí, ó. Porque a gente está errando em tudo, gente. Marca tudo, bota uma seta assim, ó, em cada cantinho. Porque a gente está errando em tudo. Não tem como dizer se você ama a Deus, se você não tem compaixão pela pessoa que está do seu lado. Não tem como, gente. Ah, Darlene, mas eu já li isso tanto tempo atrás. É impossível amar a Deus. Eu também já ouvi, gente. Mas entende que é um processo diário, de todos os dias. Dona Eunice, quantas vezes a senhora já ouviu isso? Que é impossível amar a Deus sem amar o seu irmão. Mas a senhora não tem que me amar todo dia. Todo dia. Porque senão a gente vira religioso, gente. Aí eu vou falar para vocês, gente. Amar é difícil demais. Eu peguei aqui, ó, o significado da palavra amor, do amor ágape, tá? Porque quando eu fui pesquisar o significado de amor, né, vocês sabem que existem diversos tipos de amor. E aí eu não queria o amor entre o homem e a mulher, eu queria o amor ágape. E aí fala assim, ó, no Evangelho de João, o amor ágape diz respeito. Fala do amor de respeito, amor delicado, amor predileto, amor de intimidade, amor de misericórdia, amor de dom entre Deus Pai, Deus Filho, entre Jesus e seus discípulos e também entre Deus e o mundo, porque Deus é amor. Caramba, olha quanta coisa, gente. Amor, respeito, misericórdia, intimidade. Olha quanta coisa. Caramba, Darlene, eu achei que você ia falar só sobre o pai. Mas entende o que engloba a paternidade? Porque o momento que você se tornou pai, o que você constituiu? Uma família. Max, o dia que virou pai, virou uma família. Ele, André e a filha. Não tem como separar o Max dessa família. Ainda que um dia ele se afaste, a família dele vai estar lá, porque não tem como ser ex-pai, ele vai ser para o resto da vida. Então, vem um pacote, né? Quando você fala, você aprende que Deus é teu pai, junto com isso, olha que maravilha, vem uma família. A gente só precisa receber e aceitar isso. E aí, gente, conviver em família é difícil, né? Imagina, uma casa com muitos irmãos. Quem tem muitos irmãos? Levanta a mão. É difícil, gente, né? É difícil. Lá em casa são duas. Elas se estranham por um monte de coisa. Duas. Imagina 4. Pegou minha roupa, pegou isso, né? Uma família. Um é mais carinhoso, outro já é mais rude, né? Assim é aqui entre nós, gente. Ah, ó, eu tenho mais intimidade com essa minha irmã, mas não significa que eu ame menos ela dali, não é? Irmãos brigam, se desentendem, pedem perdão, sabe? Mas não deixam de ser irmãos. Isso é algo que a gente precisa viver na prática, no nosso meio. Porque para ter Deus como pai, você precisa assumir a família que Ele te deu. E é difícil, gente. É difícil. É difícil, porque nem todo mundo é igual, não é? Tem irmão aqui que dá uma... Ai, meu Deus. Né? E tem aqueles que você queria carregar no colo, botar numa caixinha e levar para sua casa. Mas estamos falando de um corpo. Complementa. Eu fico pensando assim,
Cada pessoa nova que chega naquela porta, Deus tem um propósito de trazer aquela pessoa. Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e na nossa vida, porque está chegando mais um irmão para o nosso meio, mais uma ovelha para o pastor pastorear. Entende como é que envolve todo mundo? Darlene, eu só venho aqui, sento, assisto o culto, viro as costas e vai embora. Não tem como amar a Deus se você não ama o teu irmão. O Pai que está nos céus. Psiquiatra austríaco Freud, conhecido como pai da psicanálise, idealizou que a ideia que temos acerca de Deus nada mais é do que uma projeção perfeita das virtudes que vemos em nossos pais terrenos. Coitadinho de Freud, né? Ai, coitado. Para ele, Deus é tudo de bom que um pai pode ser. Ai, tadinho. Tão pequeno, né? Então, ainda bem que ele é só psicanalista. Mas tem uma galera que acredita nele, hein? Entretanto, compreendemos que o conhecimento correto sobre quem é Deus Pai está na própria Bíblia. Ainda que não seja raro encontrarmos no meio cristão ideias equivocadas sobre Deus como Pai. Assim, como ensinado por Jesus, não podemos tirar da mente que o Deus Pai a quem oramos é eternamente o Pai da glória, e por isso estás nos céus. Portanto, se a paternidade de Deus nos aproxima dele, a sua glória nos dá a dimensão da sua grandeza e nos enche de gratidão e admiração, como também de reverência e temor. Assim, quando nos achegamos ao nosso Pai, devemos nos render em submissão, o que é refletido na obediência dos filhos aos pais. Sublinha aí, esperada obediência dos filhos aos pais. Eu marquei essa parte porque eu tenho visto muitos filhos hoje que não são obedientes aos pais. E obedecer pai e mãe é um princípio, né? É um mandamento, honrar pai e mãe. Então, se você não honra, você já está em pecado. Darlene, mas meu pai, você não conhece meu pai. A quem muito foi dado, gente, muito será cobrado. Um pai, Deus confiou a nós, os nossos filhos, né? Deus deu a Maria e ela e Richard vão dar conta de Maria, né? Para Deus, porque Deus confiou, assim como confiou para mim. E não compete a Darlene filha os erros do meu pai. Não compete a mim. Ele vai dar conta dos erros dele. Sabe? Porque se fosse assim, a Bíblia ia colocar lá nos mandamentos: honrar o pai e a mãe, que for bom, que for cristão, que... Não. Não foi dada a você essa brecha. Lá está, honrar pai e mãe. Gente, está tudo errado, né? Está tudo errado. Tudo errado. É pai que não, é filho que não fala com pai, é filho que xinga pai, é filho que... Ah, Darlene, mas você não conhece meu pai. Eu não conheço, mas Deus conhece. E se submeter ao nosso pai, e eu vou falar para vocês que eu tenho um pai que é muito difícil. Meu pai tem 80 anos, né? Meu pai vai fazer 80 anos em abril. É um idoso. É difícil demais. Eu falo que eu já não estou engolindo mais sapo. Eu já pego a lagoa, abro a boca, ó, e vai tudo. Sapo, rã, perereca, já não estou nem mais engolindo sapo. Desce tudo. Porque ele é meu pai, gente. Ele vai fazer 80 anos. E sabe o que eu enxergo com isso? Além de obedecer o que a Bíblia manda eu fazer,
eu sou um exemplo para as minhas filhas. Como se deve tratar um pai, sabe? Porque as minhas filhas não vão poder apontar para mim e falar assim, mas assim, ó, eu faço com meu pai, porque eu vi a senhora fazendo com seu pai. Mas não é fácil, não é fácil. Ainda mais, cada um sabe o pai que tem, né? Não é fácil. Mas eu não posso deixar de falar isso para você. É um mandamento, honrar pai e mãe. E ontem eu ouvi um ímpio falando para mim que honra o pai e a mãe, porque sabe o que está na Bíblia. Eu achei assim, falei, caramba, tem mais sabedoria que muito cristão. Porque, gente, tem dia que eu tenho vontade de mandar meu pai nem entrar. Eu sou vizinha, né? Não vem hoje não almoça não, compra uma quentinha. Mas sabe, Deus me dá força e resiliência de amar, perdoar todos os dias. Meu pai saiu de casa, eu tinha 14 anos. Eu tinha 13, meu irmão tinha 14. Meu irmão seguiu um caminho meio tenebroso. Eu me converti, justamente na separação dos meus pais. Foi quando eu conheci Jesus. E Deus tinha um propósito, tá vendo? Eu conheci ele através de um sofrimento muito grande. E aí, ao invés de criar uma, sabe, amargura, eu resolvi perdoar o meu pai com tudo que ele fez comigo, com a minha família. Nós não passamos necessidade, mas nós passamos muita privação. E eu tinha motivos de sobra. A gente teve uma vida de muito sofrimento, muito sofrimento. Até por essa vida dupla do meu pai. Então, eu escolhi perdoar. E olha o que eu estou falando para vocês. Eu honro meu pai. Porque eu sei que Deus se agrada disso. Por último, ao declará-lo como pai, nos vemos como filhos, que devem imitá-lo. Sede santos como ele o é. Como herdeiros, devendo trabalhar em sua obra, confiantes que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Sublinha aí, sendo santo como ele é. Ser santo, gente, não é virar imaculado, não. Ser santo é ser separado. Sara falou que Maria disse, Sara falou, vai ter o carnaval, o bailinho na escola, e a Maria já falou que, não, vou ficar lá no meu canto. Isso é ser santo, separado. Ah, nesse dia não pode faltar, vai ter uma atividade valendo ponto. Não tem problema, você só tem que ser separado. Ah, Darlene, tem uma festa da minha família lá, é aniversário de 80 anos do meu pai, eu não vou porque ele vai fazer uma festa. Não, é aniversário do meu pai. Mas as pessoas lá vão ver que eu sou separada. E ela é diferente. Assim como no seu trabalho, assim, aí eu botei assim, tão simples, é só ser santo. É só separar, gente. Você sabe o que é ser separado. Você sabe. O Espírito Santo fala com a gente. Ó, isso aqui não, filho, isso aqui você não pode. Já estou terminando. Lá na conclusão fala assim: a intenção de Jesus era que a oração do Pai Nosso servisse de modelo para a nossa vida de oração. Não podemos ocultar o fato de que o cristianismo histórico tem usado essa oração principalmente nos momentos de reuniões públicas. É bem verdade que essa prática de orar ou rezar o Pai Nosso seja majoritariamente adotada pela Igreja Católica. E talvez por isso a sua importância no meio evangélico seja subestimada. Mas de todo modo, será que o pedido dos apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar, não deve ecoar em nossos corações no dia de hoje constantemente? Já repararam isso? O cristão ora pouco o Pai Nosso, né? Não é comum, por exemplo, aqui
a gente, não é uma religiosidade. Vamos começar o culto, vamos orar o Pai Nosso. Isso não é uma frequência nossa, diferente dos católicos. E aí vocês já devem ter ouvido, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou, independente da sua religião, né? Porque o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. Mas isso não nos exime de usá-la, gente. Que fosse todos os dias. Porque ela é tão completa, né? Ela engloba tanta coisa. Portanto, perante tudo que foi exposto, percebemos que o Pai Nosso que estás no céu deve ser recitado como oração somente quando houver uma disposição verdadeira do coração, e principalmente para esmiuçá-lo como um guia de como iniciar nossa conversa com o Pai Celestial. O Pai Nosso, gente, não tem que ser um Pai Nosso que está no céu. Não. É o momento que você esteja disposto a falar tudo aquilo, vivenciando o que está ali. Porque ali você pede perdão, ali você reconhece a autoridade, a soberania de Deus, ali você pede ajuda, ali você agradece. Então, se não for para você se encher e realmente declarar aquilo ali, nem faça. Se for algo metódico, religioso, nem faça. Mas não deixe de usar o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração católica. O Pai Nosso foi ensinado por Jesus na Bíblia. Tenha a sensibilidade, na hora de orar o Pai Nosso, de proferir tudo aquilo ali de verdade. Entregue. Porque Ele vai te ouvir. Em cada um daqueles detalhes, Ele vai te ouvir. Vamos ficar de pé? Eu queria finalizar dizendo que o Pai Nosso está no céu, está aqui do nosso lado, sabe? Ele não está distante de nós. E Ele é seu Pai. A gente ouviu um dia um louvor, eu sou teu Pai, é só chamar. Ele está te esperando. Nas aflições, na angústia, porque diferente do seu pai carnal, esse é perfeito. Esse é amável. Esse é fiel, bondoso. Quem tem Deus como Pai, tem o maior privilégio do mundo. Não queira Ele distante de você. Feche os teus olhos agora e fala para Ele: meu Pai, como eu preciso de Ti, meu Pai. Como eu preciso sentir o Teu amor de Pai. Porque um Pai como o Senhor me carrega no colo. No momento da luta, da dificuldade. Quando o mundo vira as costas para mim, quando eu enfrento batalhas, o Senhor me carrega no colo. E meu Deus, eu não quero ser o filho mimado, eu não quero ser o filho infantil, eu quero sentir, meu Deus, o Teu amor de Pai por mim. Eu preciso sentir o Teu amor de Pai, porque lá fora eu sou tão pequena, eu sou tão humilhada, eu sou tão magoada, eu sou tão maltratada, que eu preciso sentir o calor do Teu amor de Pai. Oh Deus, como nós chamamos, Senhor, como é lindo poder ter um Pai tão bondoso. Senhor, tantas lutas nós enfrentamos, mas o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, a cuidar das nossas feridas, a sarar o nosso coração. Oh meu Deus, como nós chamamos,
Como é bom tê-lo como pai, um pai zeloso. Cuida de nós, Senhor. Oh, meu Pai, como nós precisamos do teu cuidado. Perdoa as nossas falhas, Pai. Alcança cada um hoje com um abraço, um afago de um pai. Carrega no colo aqueles que precisam ser carregados. Deus, dê a cada um na medida que precisa, porque cada filho teu aqui hoje precisa receber de ti algo na medida certa. E eu te peço, meu Deus, alcança cada filho teu hoje aqui e faça cada um sentir o calor, o abraço de um Pai Celestial. Faça cada um entender que não há nesse mundo um Pai como o Senhor. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Não deixe nada nem ninguém dizer menos do que isso para você. Aleluia.